Olá, bom dia, paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Salmo 119, o verso 105. Assim está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Dentro desse texto que lemos e outros que faremos referência, nós vamos meditar sobre o Senhor é aquele que nos guia. Nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que nós precisamos de alguém que nos conduza, que nos guie, que nos direcione, que nos leve, que nos mostre caminhos e oportunidades. Nós fomos criados como prova do amor de Deus, somos criados à sua imagem e semelhança. Foi este o propósito inicial com o qual Deus criou a humanidade, para a sua glória, para o seu louvor, para se revelar nela e que ela tivesse também o compartilhamento da presença de Deus, do poder de Deus, das obras de Deus, enfim, tudo quanto Deus é e faz, que isto seria conhecido de parte para com esta humanidade que foi criada pelo Senhor. Deus, quando criou o homem, fez assim: criou com todo o amor, com todo o cuidado, fez à sua imagem e semelhança, preparou um lugar belo e maravilhoso, onde Deus o colocou para desfrutar de tudo o que Deus criou e, muito mais do que isso, desfrutar também da presença de Deus por todos os dias da sua vida. Então, nós encontramos sempre um Deus cuidadoso, maravilhoso, um Deus que é soberano, está acima de tudo e de todos, nada foge ao controle de Deus. Quantas vezes as pessoas olham para uma situação, olham para outra e começam a imaginar que as coisas estão fora de controle. Mas, acima de tudo, há um Deus que governa sobre todas as coisas. E nós só podemos entender esse descontrole, muitas das vezes, de alguma situação diante dos nossos olhos, só pode ser resultado da ação da vida humana, em primeiro lugar, longe da presença de Deus. Foi isto que o pecado veio fazer na humanidade: tirá-la da presença de Deus, desgoverná-la. A humanidade é como um carro desgovernado, né? Não tem quem conduza aquele volante, não tem freio, então certamente tragédias estão suscetíveis de acontecer. Como sempre vemos na vida natural, os acidentes que acontecem, também na vida espiritual, estas coisas acontecem da mesma maneira, se não tiver alguém no comando, na direção, guiando, orientando, mostrando, levando, dirigindo. E quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, do texto que li, o salmista aqui neste Salmo 119, que é um salmo totalmente voltado para as expressões da palavra de Deus e as ações que por meio dela são realizadas na vida humana, nós vamos entender que ele colocou aqui que nós não podemos andar na escuridão. Quem anda na escuridão tropeça. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Quem anda na escuridão está sujeito a ter surpresas desagradáveis. Por isso que ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós precisamos viver, mas viver dentro desta luz maravilhosa que é a iluminação de Deus. Isto nos vem hoje através da sua palavra. E também a lâmpada. É a lâmpada para os nossos pés e é também a luz para o nosso caminho. Então nós precisamos
desta iluminação próxima e também para ao longe, por onde haveremos de caminhar. E em todas estas circunstâncias, a palavra de Deus é totalmente suficiente para nos orientar, nos conduzir, abrir-nos o entendimento, a compreensão, aclarar as coisas que porventura parecem estar escuras, mas quando vamos à palavra de Deus, ela como que acende uma luz, acende o farol, e nós passamos a enxergar melhor as coisas. E nós só podemos entender que isto acontece mediante a palavra de Deus, porque o próprio Deus revela-se através da sua palavra. Haja vista que a palavra foi escrita por ordem e direção de Deus. Ele escolheu a quem ele quis durante um período de tempo, inspirou estas pessoas com o Espírito Santo, soprou nelas a sua palavra e eles a escreveram exatamente como Deus determinou que fosse escrito. E passado tantos séculos, esta palavra, escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, ela ainda contém, ela mantém a sua essência. Ela não se degenera, ela não se desgasta, ela não perde o valor, ela não perde o brilho, ela não perde a validade, não. A palavra de Deus permanece fiel e verdadeira, como sempre foi. E a palavra nos afirma que ela está permanentemente guardada nos céus. O salmista disse: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Este é o cuidado de Deus, a responsabilidade que ele tem para com o ser humano em levá-lo e conduzi-lo de acordo com o seu propósito e a sua vontade. Ele fez assim, mas nós entendemos que por este desencaminho que surgiu por conta de uma transgressão, de uma desobediência, nós hoje vivemos em duas situações. Aqueles que encontraram em Jesus e na palavra, conforme vamos observar, a maneira como Deus o guiou para retornar à comunhão com Deus, e aqueles que seguem pelo mundo ainda distantes, não desfrutando desta comunhão e nem desta iluminação maravilhosa que nos vem através da palavra de Deus. Mas encontramos aqui este primeiro ponto, que o Senhor, ele é aquele que nos conduz, que nos guia pela sua palavra. O Senhor é aquele que nos guia. É o que nós vamos observar nesta oportunidade. E felizes somos por termos o Senhor guiando a cada um de nós, orientando, ensinando, dirigindo e fazendo chegar aonde precisamos chegar dentro do plano e do propósito de Deus. Então tem sido assim ao longo dos séculos, e as pessoas observam às vezes quando se vêm para Cristo e começam a experimentar esta comunhão firme e proveitosa diante de Deus, eles começam a lamentar-se que deveriam ter vindo antes, deveriam ter vindo há mais tempo, já estariam desfrutando, já estariam sendo guiados pelo Senhor, mas tudo tem a hora certa de acontecer. O Senhor Deus, ele sempre está atraindo vidas e pessoas. A maneira de Deus atrair é através das suas cordas de amor. O amor de Deus estampado, manifestado e demonstrado é o que faz com que as pessoas sejam atraídas e observe o cuidado, o amor, o carinho que Deus tem para com cada um de nós. Então, o Senhor é aquele que nos guia. O primeiro ponto nós estamos observando aqui, neste Salmo 119, o verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés. Pés, o Senhor nos fez com pés para caminhar, para andar. Porém, nós não podemos andar em qualquer situação. Nós precisamos que, ao andar, saibamos
aonde estamos colocando os nossos pés. E para que a gente não erre e não ande como que na escuridão, tateando, sem saber aonde chegar e como chegar, a palavra de Deus, ela vem como um farol, ela vem como a luz, ela vem como a lâmpada para nos conduzir, para que sejamos conduzidos pelo Senhor. Então o salmista disse, lâmpada para os meus pés. A força e o alcance da lâmpada é local, é próximo. Por isso, a lâmpada, ela precisa estar mais próxima de mim para que eu possa aproveitar a iluminação daquela lâmpada. Se eu colocá-la à distância, ela vai ter o brilho dela, mas não vou ser muito beneficiado por estar distante daquela lâmpada. Então, ela precisa estar sempre próximo. Pode observar, em todo lugar em que estamos, as lâmpadas, elas sempre estão próximas a nós. Elas não estão distantes. Por quê? Porque o alcance da iluminação de uma lâmpada é próximo a nós, não é distante. Então não podemos colocar a lâmpada longe e querer que os nossos pés sejam então iluminados por esta lâmpada. Não, ela precisa estar próxima. Já a luz, não. A luz ela pode ficar mais distante, porque o alcance desta luz, ele é maior. Você pode observar que a lâmpada, nós precisamos que ela esteja perto de nós. Já o sol, não. O sol ele pode estar a quilômetros e quilômetros de distância, ele continua dando a sua iluminação, aquele brilho de que todos, mesmo à distância, conseguem enxergar. Assim também é a palavra de Deus. A palavra, mesmo com a distância, ela mostra o caminho por inteiro, por onde nós precisamos passar. A lâmpada mostra-nos o passo a passo que precisamos dar. Já a luz mostra o caminho para onde precisamos caminhar, com começo, meio e fim. Na verdade, que no plano de Deus, ele vai se revelando para conosco de maneira progressiva. À medida em que nós vamos caminhando em obediência a uma orientação e direção de Deus, nós vamos enxergando aquela parte do caminho. Quando alcançamos, o Senhor aumenta o alcance e nós começamos a enxergar mais adiante. E sempre vamos caminhando, vamos seguindo, vamos indo adiante. E isto é resultado de sermos, então, guiados por Deus através da sua palavra. Então, esta palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, ela também é um guia seguro e infalível para quem estiver disposto a obedecer e servir a Deus, obedecendo às suas orientações. Então, nós dependemos da palavra como lâmpada e dependemos também da palavra como luz, tanto para os passos como para o caminho que temos à frente. Não se pode andar com Deus, conhecer o seu propósito, desfrutar do seu amor e do seu plano, se nós nos isentarmos da palavra de Deus, se nós não tivermos o contato com a palavra de Deus, se não fizermos dela bom uso. O que é que vai acontecer? Nós não vamos saber por onde estamos andando e aonde precisamos chegar. Há muitas pessoas que vivem esse estado de coisas. Não sabem onde estão, não sabem aonde precisam chegar, porque falta-lhes a lâmpada e falta-lhes a luz. A lâmpada para iluminar os passos iniciais, a luz para mostrar parte do caminho por onde precisa chegar. Então esta é uma das maneiras em que Deus nos guia. Ele nos guia pela palavra, palavra infalível, palavra fiel, palavra verdadeira. Por isso que o escritor aos Hebreus disse que a palavra de Deus é viva e eficaz, porque ela transmite vida a quem se aproxima dela
e os resultados dela são eficazes, são permanentes, são seguros, são duradouros, são benéficos para a vida de quem está diante do poder e da ação da palavra de Deus. Porque dentro da palavra está a ação de Deus para a vida humana. Por isso que somos felizes quando, em contato com a palavra de Deus, ela vai abrir o nosso entendimento, ela vai abrir a nossa compreensão, ela vai abrir o discernimento. Nós vamos enxergar coisas que de outra forma jamais enxergaríamos, mas através da iluminação da palavra de Deus, isso se torna possível para cada um de nós. E quem nos guia por esta palavra é o Senhor nosso Deus. Ele é aquele que nos guia, nos conduz, nos leva, segundo o seu propósito e a sua vontade. Então, esse primeiro ponto encontramos aqui neste verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A segunda maneira pela qual o Senhor Deus nos guia, nós encontramos aqui no Salmo 5 e no verso 8. Senhor, guia-me na tua justiça. Então, o Senhor nos guia, em primeiro lugar, pela palavra, e esta palavra nos mantém no caminho. Quando ouvimos a palavra e obedecemos, estamos certos, estamos seguros, estamos protegidos, estamos abençoados, estamos direcionados por Deus através da palavra. Mas aqui também o salmista disse: Senhor, tu és aquele que me guia. O Senhor guia-me na tua justiça. Então, um Deus que é justo, ele vai guiar-nos na justiça. Quando nós somos, por Deus, guiados na justiça, mostra isto que nós estamos no caminho certo. Quando olhamos o mundo à nossa volta, nós observamos que a justiça está ausente. Ausente. O que está comum no meio da sociedade é a prática da injustiça em todas as áreas e níveis possíveis que se possa pensar. Mas quando chegamos diante de Deus, nós encontramos um Deus que é justiça e que, portanto, ele vai nos guiar em justiça. Então, nós aprendemos a viver e praticar a justiça quando em contato com Deus e guiado pela sua justiça. Quando somos guiados pela justiça do Senhor, nós aprendemos a viver em justiça e também a praticar a justiça. Então, o Senhor é aquele que nos guia, em primeiro lugar, pela palavra, em segundo lugar, pela sua justiça. E a justiça de Deus, ela não é parcial. A justiça de Deus não é corrompida, não é contaminada. A justiça de Deus é pura e verdadeira. Então, Senhor, guia-me na tua justiça. Foi o pedido que o salmista fez diante do Senhor. E quando nós olhamos à nossa volta, este clamor vem também ao nosso coração. E nós olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, guia-me na tua justiça. Ele, com prazer, com satisfação, com responsabilidade, como Deus sempre teve e terá com a humanidade e a obra criada pelas suas mãos, ele virá ao nosso encontro e há de guiar-nos na sua justiça. A justiça de Deus será também a nossa justiça, porque aprendendo com ele, caminharemos segundo ele nos guiar por este caminho, por esta vida que ele nos permite desfrutarmos aqui na terra, direcionados, monitorados pelo Senhor nosso Deus. Então nos guia, em
primeiro lugar, pela palavra. Em segundo lugar, ele nos guia pela justiça. Quando vamos à epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 18, nós vamos encontrar lá também uma maneira de sermos guiados pelo Senhor. Gálatas 5 e 18, está escrito assim: mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então, andar em Espírito, ou no Espírito, pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Deus nos guia pelo seu Espírito Santo. Jesus, quando por aqui passou, ele veio, realizou um importante trabalho. Quando estava a partir de seu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo, ele vos guiará. Então Deus nos guia através também do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele veio para habitar, ele veio para morar, para permanecer em nós, e é ele que conhece as profundezas de Deus, e ele tanto dá testemunho do Senhor Jesus, como das riquezas e profundezas de Deus, e é aquele que foi comissionado por Deus para nos guiar, para nos ensinar, para nos dirigir, para nos conduzir. E quando o Espírito vem e habita em nós, e nós somos impactados, transformados pelo poder de Deus, através da sua palavra, da sua justiça, o Espírito Santo toma força na nossa vida e ele passa a nos guiar. E felizes seremos quando nos deixarmos ser guiados por Deus através do seu Espírito. Porque o Espírito conhece todas as coisas de Deus e conhece também as nossas necessidades. E, portanto, é desta forma que seremos guiados. Em terceiro lugar, somos guiados pelo Espírito de Deus. No Salmo 119, o verso 35, nós vamos encontrar uma outra maneira pela qual também nós seremos guiados pelo Senhor. Assim está escrito: faze-me andar nas veredas dos teus mandamentos. Veredas dos teus mandamentos. Então nós encontramos aqui, vamos encontrar a palavra de Deus sempre falando sobre veredas. Veredas também é como caminho, é como algo que Deus coloca diante de nós para caminharmos por ali, andar por estas veredas. E aqui nós vamos encontrar pelo menos 3 veredas pelas quais nós seremos guiados pelo Senhor. Aqui então no Salmo 119, o verso 35, nós encontramos o salmista dizendo: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos. Mandamentos é a palavra de Deus. Então, quando nós somos ensinados e instruídos a andarmos pela vereda dos mandamentos, é uma forma que Deus nos guia, que Deus nos orienta. Então, precisamos aproveitar também esta maneira de sermos guiados pelo Senhor. Conforme vimos aqui, em quarto lugar, ser guiado pelo Senhor através das veredas dos seus mandamentos. E neles nós tomamos prazer, alegria, satisfação de estar sendo conduzido. Porque se nos deixarmos sozinhos, nós não sabemos como nos locomover para aqui, para ali, para acolá. Precisamos ser guiados, orientados, dirigidos. E nada melhor do que o Senhor nosso Deus, aquele que nos guia, nos guiar por sua palavra, por sua justiça,
pelo seu Espírito, pela vereda dos seus mandamentos. E em quinto lugar, vamos observar no Salmo 27 e o verso 11, está escrito assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita. Pela vereda direita. Olhando ao mundo, as veredas são tortuosas, são erradas, são comprometedoras, são contaminadas, são violentas. Mas eu, Senhor, quero que o Senhor me guie pela vereda direita, que eu possa aprender a andar, a ser guiado pela vereda direita. Direita, a vereda que agrada o coração de Deus e que certamente me manterá em firme e plena comunhão com Ele. Então, guia-me pela vereda direita. Sexto lugar, nós vamos para o Salmo 23, tão conhecido. O verso 3 está escrito assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Então tem também as veredas da justiça. Então nós observamos sobre veredas dos mandamentos, veredas da direita, veredas da justiça. Então são as formas pelas quais o Senhor Deus pode nos guiar. E somos felizes quando nós nos deixamos guiar pelo Senhor por estes caminhos que Ele deixou gravado na sua palavra. Então, por isso não podemos perder o contato com a palavra de Deus. Porque só aprendemos estas coisas mediante a palavra de Deus. Se tirarmos dos nossos olhos e do nosso coração a palavra de Deus, não nos sobra nada. E nós vamos ficar tateando por aí, andando por uma escuridão, sem saber aonde chegar. E por último, em sétimo lugar, nós encontramos no Salmo 139 e o verso 24, o salmista fez um pedido. Ele disse: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista disse ao Senhor: Senhor, eu quero ser guiado pelo caminho eterno. Eu não quero andar por um caminho mau. O caminho mau, ele se apresenta por aí. Ele não se apresenta como mau, ele se apresenta camuflado, porque a própria Escritura diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. O salmista, com sabedoria e graça, ele fez este pedido: guia-me pelo caminho eterno. Então o Senhor é aquele que nos guia pelo caminho eterno, para nos levar à eternidade. O caminho do Senhor é chamado o caminho santo, o caminho puro, o caminho verdadeiro, o caminho eterno. E o salmista pediu da profundidade do seu coração e disse: guia-me pelo caminho eterno. Então observamos aqui, dentro deste ponto, pelo menos 7 maneiras pelas quais nós somos guiados pelo Senhor. O Senhor é aquele que nos guia, e Ele nos guia de 7 maneiras distintas. Eu sempre digo, existem muitas maneiras que o Senhor nos guia, mas pouco a pouco vamos meditando num texto aqui, outro ali, outro acolá, e vamos trazendo o que já está registrado na palavra de Deus. Eu gosto muito de dizer que está escrito, não que vai estar escrito. O que o salmista disse, não que ele vai dizer. Porque quando eu afirmo que vai dizer, eu estou dizendo que aquilo ainda não foi dito, vai ser dito. Se vai ser dito, pode também não ser dito. Então vai suscitar dúvida. Quando eu afirmo está escrito, não há nenhuma mudança. O que está, está.
é como está escrito. Não se muda nada, não vai mudar a fé, não vai mudar a confiança, não vai trazer dúvida, não, porque já está escrito. O próprio Jesus disse, como está escrito, que diz a Escritura. Jesus nunca disse o que vai dizer a Escritura. Ele diz o que diz, como está escrito. Então, para ser guiado por Deus, eu não posso confiar em uma coisa que ainda vai dizer, que ainda vai acontecer. Para ser guiado pelo Senhor, eu preciso me fundamentar naquilo que já existe, aonde eu possa estar apegado firmemente, com confiança e desfrutando a graça. E para ser guiado pelo Senhor, nós precisamos estar fundamentados naquilo que já está escrito, já está declarado na palavra de Deus. Portanto, nós encontramos aqui 7 maneiras pelas quais o Senhor é aquele que nos guia. Em primeiro lugar, o Senhor nos guia pela palavra. Em segundo lugar, o Senhor nos guia pela sua justiça. Em terceiro lugar, o Senhor nos guia pelo seu Espírito. Em quarto lugar, ele nos guia pela vereda dos seus mandamentos. Em quinto lugar, o Senhor nos guia pela vereda direita. Em sexto lugar, o Senhor nos guia pelas veredas da justiça. E em sétimo lugar, o Senhor nos guia pelo caminho eterno. Então estão aí 7 maneiras pelas quais o Senhor é aquele que nos guia. Guiados pelo Senhor, chegaremos ao ponto estabelecido por Deus, desfrutando de bênçãos, da sua presença, do livramento, da sua graça, dos recursos necessários para a nossa caminhada, e o caminho eterno nos levará para a eternidade com Deus. Que possamos viver desta forma, sempre alimentados, instruídos pela palavra de Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.